Nós temos sido extremamente enriquecidos pelo privilégio de poder cantar os salmos. Nós não temos um cântico na nossa geração que mais reflita a realidade da nossa época, com uma verdade bíblica que fala das coisas que são atemporais. O pecado do homem, a natureza do homem, a facilidade do homem se apegar às coisas desse mundo, o prazer no roubo, o enriquecimento ilícito. A confiança do povo de Deus repousa no nosso Senhor. Essa é a nossa confiança. Esse é um privilégio inequívoco que só a igreja do Senhor pode ter. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 2, verso 1 ao 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por tua palavra e pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz. E clamamos ao Senhor que, ao final, possamos, como os discípulos, no Evangelho revelado, ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E haja fé, confiança, esperança nele, para que o teu nome seja exaltado e para que o teu povo seja salvo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Começa, nesse momento da narrativa de João, a que se chama de ministério terreno de Cristo, narrado no Evangelho. É interessante que, quando se fala bem rapidamente sobre o ministério terreno de Cristo, você vai perceber que há uma conclusão imediata no texto. Não é? No verso 11 do capítulo 2, depois de toda a narrativa, o texto tem uma conclusão e diz: com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, aqui o texto diz que ele deu início aos sinais que começam a ser realizados a partir daqui. Então, esse é o início do ministério terreno de Cristo, os milagres e os sinais que ele passa a fazer. É interessante notar que alguém, comentando certa vez, disse: certamente o narrador ele vai procurar sempre contar uma história. Obviamente isso é na perspectiva
de um teólogo liberal ou de alguém que não crê no Evangelho ou que lê a Escritura com dúvida. Ele diz assim, veja bem, alguém vai começar a história sobre Cristo, sempre vai procurar contar uma história grandiosa, que eleve, e que o indivíduo que narra, ele escolhe uma determinada história com o fim de exaltar a Cristo. Então isso não me parece uma narrativa clara ou mesmo verdadeira da parte daquele que a escreve. É estranho, porque quando alguém fala assim ou dessa forma, você se impressiona com o relato que é o primeiro milagre. Um milagre que ocorre dentro de um casamento. Veja, que é um ministério público, mas, como disse algum comentarista, é semi-público, porque acontece dentro de um local reservado, em uma casa, em uma festa, em um casamento. Segundo, não é uma festa de uma tradição judaica clara. Ele está em Caná da Galileia. E essa festa, que foi vista por poucos, não é? Estava ali, as testemunhas eram poucas, foi a escolhida para ser o pontapé inicial daquilo que é a gloriosa revelação da manifestação do poder de Deus. Então, perceba que não é isso que está em jogo aqui. O narrador não escolheu uma história extraordinária para começar a falar do ministério de Cristo. O narrador, ele conta a história exatamente como ela é, e aqui o detalhe é que ela ocorre dentro de um lugar fechado para um fim objetivo. Tem um objetivo muito claro, há um fim próprio, determinado. E esse é o ponto que nós queremos chegar. Interessante que o que João vai fazer aqui passa a ser um entendimento de uma grande parte do Evangelho de João. Perceba o detalhe da festa do casamento. Depois nós vamos voltar aos mais detalhes, mas só para você entender um pouco. No verso 6 ele diz, não é? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Veja o detalhe que o texto descreve. Era uma festa judaica. E uma festa judaica demorava, um casamento judaico demorava em média uma semana. Em média uma semana. E a bebida era muita. Eles tinham para uma semana. Por isso, eles faziam essa logística. O melhor vinho primeiro, depois que todo mundo já estava bem feliz, entregava o vinho fraco e ninguém mais nem sentia a diferença do bom para o ruim. Era muito tempo na festa. Agora, ele diz, ele pega, quando falta o vinho, ele cita as talhas que tinham um uso exclusivo. A purificação. Eles faziam os seus asseios de purificação com essa água que era reservada para esse fim. Perceba que o texto, então, ele insere no contexto não só uma festa, mas o elemento próprio da antiga aliança, a purificação que era feita por meio do lavar de águas. A transformação em vinho, ela vai ter, então, um papel mais importante do que a gente possa imaginar. Não é? Mais importante do que se possa imaginar. É o que nós vamos tentar ver a partir daqui. Voltemos, então, para o início do verso, no capítulo 2, verso 1. Houve um casamento em Caná. Quem casa não é importante, o narrador não descreve quem casa aqui no texto. Provavelmente, esse que casa é parente de Maria, é parente de Cristo, provavelmente. Porque percebe que quando falta vinho, é ela que vai se dirigir a Cristo, como dizendo, olha, nós não temos mais vinho. Então, ela como alguém que está meio que responsável também por aquela festa. Mesmo ela ter sido convidada, ela se importa com a ausência de vinho. E ela vai falar com Cristo acerca da ausência de vinho. Provavelmente era alguém da família, alguns estudiosos defendem isso. Então, mas nós não sabemos quem são os textos, o texto não descreve quem são os noivos. Agora acontece o seguinte, era em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O texto, então, coloca Maria como um personagem importante no texto. Ele descreve, veja, achando-se ali a mãe de Jesus. Interessante que a partir daqui, você não tem mais a citação de José, o pai. Provavelmente ele já tinha morrido aqui. É uma possibilidade grande. Historiadores defendem
que a ausência, a citação do nome dele é porque ele já devia ter morrido aqui nessa época e não faz mais referência a ele. Porque em Mateus, por exemplo, diz que ele era carpinteiro, que ele era filho de um carpinteiro, mas aqui, nesse dado momento, o nome dele não é citado e ele certamente não está na festa juntamente com eles. Acontece, em sequência do texto, verso 2, Jesus também foi convidado. Veja o detalhe, ele também foi convidado. E aí ele diz, com os seus discípulos, para o casamento. Isso é interessante notar, irmãos, o cuidado do narrador em descrever a mãe de Jesus, Jesus e os discípulos dele. Isso é muito importante nós pensarmos quando nós falamos na estrutura de com quem nós andamos, não é? Jesus anda com seus discípulos, o lugar onde Jesus vai, seus discípulos estão lá com ele. Não é? Não existe lugar melhor para estarmos do que os discípulos de Cristo. Não existe lugar para nós nos reunirmos, não existe povo melhor para nós nos reunirmos do que os discípulos de Cristo, do que a família do Senhor, do que os filhos de Deus, do que a igreja de Cristo. A igreja tem de ter prazer em se reunir, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E as nossas festas, elas têm que ser regadas de irmãos. As nossas reuniões, elas têm que ser regadas de irmãos. Os nossos irmãos, a igreja do Senhor, as pessoas que são irmãos em Cristo, discípulos do Senhor. É estranho quando as nossas festas, o teor e os personagens das nossas festas, quando são citados, não se ouve falar de Cristo, nem dos discípulos de Cristo, nem da mãe de Cristo, podemos chamar assim. São pessoas que não têm nada a ver com Cristo, e nós temos prazer nos reunir mais com essas pessoas do que propriamente com os próprios discípulos de Cristo. Nós temos menos prazer na reunião com os irmãos e mais prazer com a reunião com pessoas que não pertencem à casa do Senhor. As festas, as solenidades, na minha casa, na sua casa, você vai demonstrar exatamente essa interação. Quem são os que podem vir à sua festa? Quem são os que entram na sua festa? Quem são os convidados da sua festa? Às vezes nós demonstramos tanta carnalidade nas nossas festas, quando as nossas festas excluem os irmãos mais simples da igreja. Nós pensamos que carnalidade é falar simples, é cometer pecados grotescos, mas nós somos carnais quando nós fazemos festas que os nossos irmãos, que vão estar comigo por toda a eternidade, e que foram vestidos com a gloriosa vestimenta de Cristo, eles não podem estar na minha festa porque não podem se vestir com a marca da roupa que eu visto nessa terra. Os discípulos do Senhor precisam aprender a fazer festa e ter prazer em ter os irmãos à mesa. Essa deve ser a marca da igreja do Senhor. Na sequência do texto ainda, irmãos, no verso 4, então, no verso 3, ele tendo acabado o vinho, veja o texto descreve, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Essa pergunta, essa informação, ela foi dirigida a Cristo. É claro, porque Cristo responde a ela e responde dessa maneira como nós olhamos no texto. E essa resposta leva muitos a acreditar que Cristo foi rude com a sua própria mãe. Veja a expressão, quando ele diz assim, verso 4, mas Jesus lhe disse, ou Jesus lhe respondeu, mulher,
que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, o que tenho eu contigo? É interessante que a narrativa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, lá no Evangelho de João, capítulo 19, por favor. No verso 25 e 26 ele diz, Jesus estava ali na cruz e diz, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Perceba que chamá-la de mulher era uma forma respeitosa. Isso na cruz do Calvário, ele olha para ela e diz, mulher, eis aí o teu filho. Porque alguém pergunta, por que não chamou ela de mãe? Não é? Mas isso não era, isso era como se nós chamássemos hoje senhora na nossa língua. Ou nós tivéssemos uma expressão de respeito, não é? E aqui o Senhor diz na cruz do Calvário, olhando, mulher, eis aí o teu filho. A mesma expressão usada lá, quando ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Ora, Jesus diz isso à mulher samaritana, em João capítulo 4. Volte comigo, por favor. Mesma expressão vai ser usada, João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber, verso 1 do capítulo 4, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim, os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de José, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Interessante a expressão é disse o Senhor, mulher. Veja na sequência do texto. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja, o Senhor, e essa expressão está implícita, não é? A expressão, quando ele diz, mulher, você é uma mulher samaritana, ele a chama exatamente assim. Veja, o fato dela ser citada como mulher e expressa como mulher no texto, em nenhum momento é algo desrespeitoso. Pelo contrário, ela se espanta dizendo, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher. Eu sou samaritana e mulher. Pelo contrário, é algo elogioso, porque Jesus fala com ela. Em nada isso foi diminuído. Ora, Jesus não está aqui desrespeitando sua mãe. Nós estaríamos falando da quebra do 5º mandamento, e a Escritura diz que Jesus não cometeu pecado algum, sem dúvida alguma, isso não foi pecado. E Jesus então respeitosamente diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Interessante nós notarmos uma coisa aqui, irmãos, que eu diria fundamental para compreendermos esse texto. Todo esse texto, ele se resume nessa expressão, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Quando nós pensamos em expressões como utilizadas no texto aqui, quando o Senhor Jesus diz assim para essa mulher, mulher, ainda não é chegada a minha, que hora é essa que o Senhor está falando? Do que exatamente o Senhor Jesus está descrevendo aqui no texto? Por que ele reclama? Por que ele fala para essa mulher, ainda não chegou o tempo pela qual eu devo realizar a minha obra? Veja, irmãos, né? A missão de Cristo, ela tinha um propósito, e esse propósito não tinha sido completado. E ele então vai falar com ela isso. Perceba que essa é uma expressão que vai se repetir por todo o Evangelho de João. Isso não é uma citação isolada aqui no texto, isso está em todo o Evangelho de João.
Acompanhe comigo, por favor, o caminho desse entendimento. João 4, verso 21. 21 e 23 diz assim o texto. João 4, verso 21 diz assim: Disse-lhe Jesus, mulher, e aqui não é, a expressão em que ele diz, mulher, podes crer-me que a hora vem. E aqui ele a chama de mulher e diz, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Veja, ele diz para a mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aqui ele diz, mulher, a hora vem. Ainda não chegou a hora, mas a hora vem, quando vocês não vão me adorar nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Vocês vão me adorar em espírito e em verdade. A expressão é essa. Veja, no mesmo capítulo 4, verso 23, ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ainda na mesma sequência, na mesma sequência de texto, veja, capítulo 5, verso 25, por favor. É uma tônica que vai perseguir o livro todo. João 5, versículo 25, diz assim o texto. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mesmo João, capítulo 7, veja, capítulo 7, versos 6 e 8, expressão. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Verso 8, subi vós outros à festa, e eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Veja que essa é uma verdade que vai percorrer o livro. E você vai encontrar isso em vários lugares. Ele vai falar até mesmo da sua morte e ressurreição. Por favor, no capítulo 7, verso 30. 7:30 diz o texto sagrado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Veja ainda no capítulo 8, verso 20, por favor, diz assim: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Não é? Capítulo 12, por favor, capítulo 12, verso 23. A sequência ainda, 12, 23, ele diz: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, está chegando a hora, está chegando o momento, essa é a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Isso é o capítulo 12, não é? 23, veja o 27. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele sabia a hora e para que propósito ele veio. Ele veio para aquele objetivo, para morrer pelos nossos pecados. Então ele diz, ainda não chegou a minha hora. Ainda não é hora de começarmos, ainda não chegou o momento. E é exatamente o que ele diz à sua mãe, que vai percorrer todo o livro de João. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ora, por que isso, irmãos? Não é? Por que isso tão claramente? Você, citando outros textos, mas o último, só para nós fecharmos, 17, na oração de Cristo, 17:1. Na oração dele, ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. É chegada a hora. Por quê? Porque não é a hora. E o que Jesus está fazendo exatamente dizendo essas palavras à sua mãe? Eu sou guiado, eu vim enviado pelo meu Pai Celeste. E eu vim com um propósito. É óbvio que a mãe, ela vai querer cuidar do seu filho e impedir que ele sofra, vai impedir que ele não cumpra o seu propósito. Em outras palavras, eu vim para esse fim. Eu vim para morrer. Você imagina um filho chegar para a mãe e dizer isso? A mãe vai ter dificuldade e vai tentar convencê-lo que não é esse o caminho. O meu Pai Celestial,
me enviou para esse propósito, para morrer pelos vossos pecados. Essa é a minha hora. É chegada. Ainda não é chegada a minha hora. Ela entenda que quando Jesus diz isso à mulher, imediatamente a resposta dela é de obediência. Veja, ela diz imediatamente. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Imediatamente Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele vai falar, perceba aqui, as palavras de Maria quando Cristo foi gerado nela, então ela disse: meu Salvador e meu Senhor, literalmente a consciência redentora de Cristo nela. Agora ela diz, ela tem consciência que é necessário que se obedeça a Ele e que aquilo que Ele mandar deve ser feito, aquilo que Ele ensinar é a verdade. E ela olha para os servos e diz, com respeito àquele particular: o que ele mandar fazer, faça. Acontece que o verso 6 diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Interessante que essa é uma medição que provavelmente significa que cada talha tinha mais ou menos de 30 a 35 galões. Ou melhor, entre 20 a 30 galões. Chegavam em média a 35 litros cada um. Você imagina que era muita coisa. E ali ele diz, havia ali ele diz no texto, 6 talhas de pedra. E eram feitas para durar. E essa água estava ali protegida. E Jesus então disse, verso 7, enchei de água as talhas. Enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. O texto deixa claro que não foi pela metade, mas completamente. Faça tudo o que ele disser. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Que lógica é essa? Aqui o Senhor Jesus está cumprindo um propósito que vai ficar claro a partir desse momento na revelação de João. O melhor vem agora. A antiga aliança está encerrando e a nova aliança está rompendo. As práticas da antiga aliança estão cessando e aquilo que agora vai permanecer está chegando. O reino e o ensinamento do reino. Veja se não é exatamente verdade isso. A palavra purificação usada no texto, ela vai ser na sequência do capítulo 2, verso 13. Jesus purifica o templo. Perceba que Jesus vai chegar e existem mercadores no templo. Eles transformaram em covis de ladrões o templo, que era a casa de oração. Eles transformaram em covis de ladrões. O Senhor chega e expulsa os homens, purifica os homens, purifica o santuário daqueles homens. E logo em seguida, não é? Você vai perceber, ele vai dizer: o templo será destruído e ao terceiro dia será reerguido. Veja, ainda não é chegada a minha hora. Agora ele associa a sua morte e a sua ressurreição como sendo o levantar de um novo santuário.
Aquele santuário feito por mãos humanas, aquele santuário de pedra, já não vai mais existir. Agora se levantará um novo santuário, que é o fundamento desse santuário é Cristo, a pedra angular. E todos aqueles que se aproximam dessa pedra, que vive, esses passam a viver. Agora é um novo santuário. E em outras palavras, perceba que o que vem agora é melhor do que o que era antes. Que o que foi dito antes não se compara com a glória que vai se manifestar agora. Veja ainda na mesma sequência, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando chega diante de Jesus Nicodemos, e ali ele vai dizer: você precisa, não de purificação, mas você precisa nascer de novo. Você precisa ter um novo nascimento. Você precisa de uma nova vida. Agora já não é mais a transformação exterior da antiga aliança. Agora é um novo coração que você precisa. Ainda no mesmo texto, no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana. E o que acontece ali? Ela fala que ela bebe água no poço de Jacó. Jesus diz: eu tenho uma água que se você beber, em outras palavras, o que você bebe é inferior. Eu tenho uma água superior para você. Você bebeu um vinho que não era bom até agora. O melhor vinho é agora. Agora você vai beber o vinho da melhor qualidade. Você vai beber a glória do Evangelho. Mas na sequência ainda, ele diz: e qual lugar que se deve adorar? É em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Jesus disse: isso já passou. Vai chegar a hora em que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Perceba, agora passou o período em que vocês me adoravam em Jerusalém. Agora vocês me adoram em todo canto, onde meu nome é invocado, de acordo com a palavra que eu vos ordenei. Jesus está dizendo: vocês vão beber um vinho superior, a nova aliança. Agora o que o Senhor veio fazer com sua morte e ressurreição vai nos conceder benefícios muito mais gloriosos do que aqueles que apontavam apenas para aspectos externos da antiga aliança. Apenas aspectos externos da antiga aliança. Daí, voltando para o capítulo 2, você vai entender isso exatamente. Quando ele diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Agora, vocês vão provar do melhor vinho, de melhor qualidade. Agora, quando chegar a minha hora, morte e ressurreição de Cristo, já não será mais um povo localizado numa região da Palestina. É melhor, até os confins da terra. Não será mais uma purificação com água externa, mas será o lavar regenerador do Espírito. Não será um santuário feito por mãos de homens, mas agora, Cristo Jesus. Agora vocês vão provar do novo vinho. O que é interessante, irmãos, notar é que isso era um sinal. E um sinal, né, ele aponta para algo glorioso. Veja, perceba que no verso 11, aqui o Evangelho de João e o tradutor faz um trabalho muito bem feito quando ele diz: olha, com este deu Jesus princípio a seus sinais. Porque aqui ele não usa a palavra milagre, mas de maneira bem isolada e ao mesmo tempo, acredito, com o interesse de explicar claramente o que está acontecendo. Ele diz: aqui são os sinais, e o sinal ele aponta para algo fora dele, ele aponta para algo superior a ele. Aquela transformação da água em vinho é a revelação
de que esse Deus é o Deus que eles estão esperando. Por quê? No capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é criador. E somente o Criador pode mexer na natureza das coisas, transformar uma água em vinho. Só aquele que criou todas as coisas é poderoso para fazer coisas como essa. Mas ainda, quando o Senhor nos leva a entender esses sinais, nós então somos levados a compreender. A igreja, ela precisa de sinais. A antiga aliança, nesse conceito, precisava de sinais. Interessante que esse foi assim com Moisés também. Lá no livro de Êxodo, Deus deu 3 sinais para Moisés, dizendo que ele era aquele que iria libertar o povo do cativeiro egípcio. Primeiro sinal, a mão leprosa. A mão boa fica leprosa, depois a mão leprosa fica curada. Depois ele dá outro sinal, o bordão que se transforma em serpente. Ele mexe na natureza das coisas. Ele mexe na essência das coisas. Ele transforma algo que é inanimado em um ser que tem vida. Mas ele diz, eu te dou um outro sinal. Quando você libertar o povo, nós vamos nos encontrar aqui. Eu vou encontrar vocês no Monte Sinai. E é exatamente no Monte Sinai que a história desemboca da libertação do cativeiro egípcio. Mas no capítulo 7 do livro de Êxodo, por favor, veja o que acontece no texto. Êxodo capítulo 7, por favor. Veja o que o texto diz. Verso 8 em diante diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem. Faça-nos sinais para que eu possa acreditar. Dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Acontece exatamente o que ele fez, o que Deus falou. Então, no verso 10, Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpente. E aqui, poder das trevas, de enganar. Agora veja o resultado. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O que é que acontece com o coração de Faraó, verso 13? O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os sinais, por si só, eles não são capazes de nos fazer crer. Eles podem, porque o sinal aponta para algo superior. O que ele não entendeu é o que era aquele sinal. Veja, os bordões ou as serpentes foram engolidas pela serpente de Arão, isto é, o Senhor os engoliu. Aí no capítulo 14 do livro de Êxodo, por favor, capítulo 15 do livro de Êxodo, o cântico de Moisés, veja as palavras dele, no verso 11 e 12. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os engoliu. Perceba que a linguagem é: a terra os engoliu. Obviamente ele está falando de que eles foram sepultados ali. O mar os engoliu. O mesmo verbo é usado para se referir à serpente que engole as serpentes do Egito. O que estava sendo dito ali era: vocês vão ser consumidos pelo Senhor. O Senhor te engolirá. Porque os inimigos de Deus são descritos assim. Eles são engolidos por Ele.
a tal ponto que o último inimigo, descrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, ele diz, então quando os mortos ressuscitarem, então se entenderá aquele verso que diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foste engolida pela vitória. O texto diz, a morte foi engolida pela vitória. Perceba que a destruição de Faraó, Deus engolindo seus inimigos, é a salvação do seu povo. Deus engolindo a morte, é a vida do seu povo, é a vitória do seu povo. Aquele sinal aponta para algo glorioso. E ali diante dos olhos dos discípulos, eles estão vendo uma água sendo transformada em vinho. E veja o que é que acontece no verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, isto é, eles creram naquilo que eles viram. Em outras palavras, agora eles estavam na expectativa desse reino que ia chegar. E Cristo estava dizendo, eu tenho para vocês um vinho superior. É como Paulo escrevendo carta aos Coríntios, segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz as seguintes palavras, ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, as coisas antigas passaram. O que eles viram ali? Verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Manifestou a sua glória. E eles creram no Senhor. Agora, eles acreditaram na mensagem do Evangelho. A glória, esse é o Filho de Deus. Eles creram nessa mensagem. Sempre fazendo menção a um dos últimos versos do próprio Evangelho de João. Porque agora nós vamos lidar com João todo o tempo falando daquilo que se vê e dos sinais para onde apontam. Mas ele vai encerrar dizendo, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram, mas creram no Senhor. No próprio capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo, especialmente o verso 30 e 31, ele diz, na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Veja aí, ele retoma os sinais que começou a ser feito em Caná. Muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esses são os sinais que apontam para a glória do Evangelho de Cristo. Toda aquela estrutura vai passar. Alguns princípios importantes nós extraímos desse texto diante da gloriosa verdade do Evangelho que salta aos nossos olhos. A primeira delas é, Jesus não só leva para a festa os seus discípulos, mas ele é registrado um casamento como sendo a primeira festa registrada que o Senhor participa. Ora, ele certamente valida o casamento, ele certamente reconhece o casamento, foi instituído pelo próprio Deus, aponta para a gloriosa verdade da igreja e Cristo, que é a cabeça que veio da vida por sua igreja. E o casamento é algo que o Senhor estabelece como um padrão para a própria vida e para a sociedade. Uma prova da decadência da sociedade é o valor que se dá à família e ao casamento. Uma prova de que a sociedade está caindo contra princípios e valores é quando ela não tem o cuidado ou o respeito com o casamento
que teve o nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de o registro de João, na primeira aparição dele pública, na primeira manifestação dele pública, se dá exatamente num casamento. Mas ainda, esse casamento aponta para o fato de que nós devemos ter prazer de estar com os irmãos. Essa é a festa que o Senhor nos deu para participarmos. É o encontro da noiva com seu noivo. É o encontro da igreja com seu Salvador. E não existe momento mais extraordinário para a igreja do que o próprio dia do Senhor, quando nós nos encontramos com o nosso Salvador para adorá-lo nesse santo dia, durante todo esse dia. Mas ainda, nos ajuda a entender que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para cumprir toda a lei da antiga aliança, mas veio nos conceder algo superior a tudo aquilo que a antiga aliança nos dava. Certamente, se nós estamos nele, nós temos a glória do Evangelho. E é exatamente isso que nós precisamos. Veja, o velho que passou não é só a prática da antiga aliança. Nós não precisamos mais de sacrifício. Nós não precisamos mais do templo como no Antigo Testamento. Nós não precisamos beber água no poço de Jacó. Agora nós bebemos de Cristo. Agora ele é o santuário. Ele diz, eu sou o templo. Agora nele tudo se encontra. E nele nós temos o entendimento de que nós bebemos um vinho superior ao primeiro vinho. Porque chegou a hora, e quando ele morre e ressuscita, se cumpre todo o propósito de Deus, e toda aquela estrutura da antiga aliança cessa, e a nova aliança é estabelecida por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas não apenas o antigo no sentido da lei passa, mas o antigo no sentido das nossas práticas, da nossa vida, como nós vivíamos antes. Nós vivíamos nas trevas, nós andávamos seguindo o nosso próprio coração, nós vivíamos segundo os padrões do mundo, mas agora em Cristo nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram. Nós não precisamos mais viver como filhos das trevas ou quem anda na escuridão. Nós somos filhos da luz. Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação e nós vivemos para Ele todos os dias da nossa vida. Nós aprendemos com Ele, na pessoa dele, como aquela mulher samaritana, como aquele homem, como Nicodemos. Nós aprendemos acerca das profundidades, das profundezas da glória do Evangelho, que nos faz nascer de novo e faz brotar da nossa alma água, que nunca mais nós teremos sede. Ela mata a nossa sede. O que ele prende? Qual o pecado que ele destrói nessa vida? Por que você está amarrado, preso a essa estrutura de iniquidade? Bebendo um vinho que não pode lhe restaurar, tomando uma água que não pode matar sua sede. É por isso que você continuamente volta para o pecado. É por isso que continuamente você volta para a iniquidade. Mas se você provar de Cristo, se você crer no Evangelho, você será uma nova criatura. Livre, liberto. As coisas antigas serão chamadas de coisas passadas. E que a nossa história seja diferente da história de Faraó. Seja como esses discípulos. Os seus discípulos creram nele.
Faraó endureceu o coração. Esse é o efeito natural da exposição ao Evangelho. Mesmo por sinais. Mesmo apontando para algo mais glorioso. Endurece o coração de uns e leva outros a crer no Senhor. Nós não podemos ver com os nossos olhos a glória do Evangelho como ela é exposta na palavra. Mas nós podemos crer como ela é exposta na palavra. Nós não podemos tocar naquilo que a Escritura descreve da eternidade. Mas nós podemos crer nas coisas que a Escritura descreve na eternidade. Tudo isso foi registrado para que nós possamos crer. E crendo, nós possamos ter a vida eterna. A vida eterna. Essa é uma troca extraordinária. A morte pela vida. A vida natural e a vida eterna. As coisas antigas e as novas. Sem Cristo é morte e destruição, escravidão de pecado, necessidades que me levam para longe dele. Em Cristo é vida, satisfação das minhas necessidades, o suprimento da minha vida, aquele que me concede tudo o que eu preciso e a vida eterna. Nele eu tenho tudo isso. Aproxime-se dele. Creia no Evangelho de Cristo e você será salvo. As coisas antigas passarão e tudo se fará novo. Porque Deus se revela na glória por meio do Evangelho de Cristo para salvar o homem do pecado, da morte e do inferno. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por tua palavra, pelo privilégio de podermos refletir sobre a glória do Evangelho do nosso Senhor, por aquilo que o Senhor nos trouxe de muito mais glorioso, de muito mais esplendoroso, um vinho muito mais saboroso. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua grande e maravilhosa obra de redenção. Rogamos ao Senhor que nos permita ver, por meio da tua palavra, a glória do Evangelho pelo Espírito Santo. E aqueles que não te conhecem, que estão perdidos, que estão, ó Deus, escravizados pelo pecado, andando na iniquidade, que o teu Evangelho nessa noite se revele a eles e que o teu Espírito possa manifestar a tua misericórdia sobre a vida deles nessa noite, de maneira que eles creiam no Senhor e confiem no Senhor, que não tenham os seus corações endurecidos, mas se ouvirem a tua voz hoje, eles não endureçam os seus corações, mas creiam e sejam salvos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.